Olá, pessoal, mais um Fala Cris. Olha só, antes de apresentar a convidada, eu quero que vocês compartilhem, assistam os outros vídeos. Quem está chegando agora, gente, nosso podcast é um podcast de empreendedorismo, de comunicação, de liderança, negócios, fonoaudiologia. Aqui você vai ter um verdadeiro MBA, porque as pessoas que vêm aqui, elas trazem histórias, mas trazem muito conhecimento. Então, o que vocês têm que fazer? Compartilhar, acionar o sininho, essas coisas aí do YouTube que você sabe que é importante. E quem está nos ouvindo no Spotify, aciona aí a estrelinha aí, 5 estrelinhas para nós aí, para a gente crescer nesse ambiente digital, que é muito importante. Quando a gente tem coisas boas, nós precisamos compartilhar. E olha só, também é importante você comentar aqui embaixo. Olha, se você gostou, como que está né, a convidada, falar da convidada também, porque sempre os nossos convidados vão falar coisas importantes. Então, é muito bom você participar. Então, sem muita delonga, né? Vamos para a nossa convidada. Aqui, gente, eu gosto sempre de dizer, né? Quem está aqui, a Cris aqui gosta de falar o motivo da minha convidada. Então, olha só, a minha convidada já tem anos que a gente se conhece, a gente tem uma longa data aí. Gente, lá vai eu falando de data, né? Oh, meu Deus. Eu falo, né, Renatinha, que é um caso sério, mas tudo bem, ninguém vai calcular. Tem uma longa data, ela já fez curso comigo, a gente já teve parcerias aí diversas, amizade, e a gente hoje compartilha de histórias parecidas e de mesma profissão, que é muito legal. Não somos concorrentes, somos parceiras, né, de profissão, porque eu brinco assim que eu sempre falo que toda área, um complementa o outro. Então, eu já convidei ela para fazer trabalho comigo, ela também já convidou e vice-versa. Então, é isso. Fala, Juliana Albanês. Seja muito bem-vinda ao nosso Fala Cris. Que aqui seja um espaço muito tranquilo da gente dialogar, nós vamos conversar muito, nós queremos realmente saber sua história, saber o que está acontecendo, né? É uma convidada internacional, gente, hoje ela, né, vive aí ela vai contar a história dela, ela vive aí nessa ponte aérea, né? Podemos dizer ponte aérea, não, bem longe, mas vive aí nessas viagens. Então, Ju, é um prazer enorme tê-la aqui. E a gente, como de tradição aqui no Fala Cris, o convidado, ele se apresenta, tá? Então, você... o que eu falei aqui realmente é verdade, tenho um carinho enorme por você. E você, como minha aluna, né, eu até nem quis te perguntar quando que foi, pra gente não ter que calcular. Mas, vamos lá. Como é que tudo começou, né? Qual que é... A gente estava conversando lá fora, gente, que... Eu vou deixar ela falar, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. A Renatinha já tá rindo. Que a gente tem histórias, né, bem parecidas e inversas, né? Mas eu quero que você primeiro se apresenta. Quem é a Juliana Albanês? Mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Oi, Cris, que prazer estar aqui falando com você. A gente está aí combinando, um dia sai, né? Uma hora dá certo. Um dia dá certo e deu. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz por estar em Arcos novamente. Arcos é sempre aí uma cidade do meu coração, então é uma cidade que eu tenho sempre prazer de voltar. E eu estava aqui ouvindo você falar um pouco da nossa história, né? Nossa história se cruza em vários momentos, né, Cris? A gente tem aí vários pontos aí similares e outros distintos, que eu acho que é legal também a gente falar sobre isso, Sim. Desse mundo da comunicação, quanto que eles podem aí se cruzar, mas às vezes também a gente achou aí modelos de negócio diferentes, jeitos de fazer palestra diferente, Sim. treinamento. E hoje eu posso dizer que eu trabalho hoje com palestras, que eu trabalho hoje com treinamento, sou escritora também e apresentadora de televisão, então eu também gosto dessa coisa como você aqui hoje, né? De podcast, de gente, de escutar histórias, de trazer histórias de empreendedorismo. E hoje muitas dessas histórias acabam nos inspirando e a gente acaba levando isso para o palco também, junto com a nossa, de outras maneiras e trocando sempre com a nossa audiência. Então, hoje, eu sou jornalista de formação, então comecei lá atrás, comecei muito por uma...
Eu falo que eu comecei muito por uma influência que eu tive muito forte na televisão. Eu sempre conto essa história porque foi muito marcante para mim. Eu tinha aí meus 19, 20 anos, eu estava aqui em Arcos, eu já era mãe, eu fui mãe muito cedo, então eu já com 19 anos eu já tinha aí bastante responsabilidade. E eu, num dia de férias, eu fui para São Paulo e na casa da minha tia ela falou, olha, a gente vai no programa do Jô Soares hoje. Você lembra, né? Todo mundo lembra do Jô Soares. Sim. E ela falou, você quer ir com a gente? Seu primo não vai poder ir. E eu tô com um convite sobrando. Eu falei, eu vou então eu vou com você. E aí fomos nós pro programa do Jô. E eu falo que a comunicação, quando ela tá no seu DNA, uma hora isso você vai encontrar, né? Sim. Você vai encontrar essa mensagem. E eu encontrei muito cedo. Eu, no programa do Jô, entre um intervalo e outro do programa, eu fui até o banheiro e lá eu encontrei com uma senhora. E eu, muito encantada, né, com aquela Disney que era o Jô Soares, né, aquele estúdio, aquela coisa imensa, luzes, artistas, música e tudo, eu fiquei completamente encantada. E aí eu comentei isso com a senhora. Eu falei, nossa, eu estou deslumbrada com isso aqui. Eu quero trabalhar com televisão um dia, eu quero trabalhar com comunicação. Ela falou, e por que não? Eu falei, não, mas eu já sou mãe, eu fui mãe muito cedo, eu faço direito hoje e tal. Quem sabe um dia, mas meu olho brilhou ali para ela. E na hora que a gente estava saindo do programa do Jô, ela falou, ei, você aí, vem cá. Eu sou diretora de elenco do programa da Globo e eu gostei de você, gostei do jeito que você falou, gostei do seu brilho no olho, do seu entusiasmo. E amanhã a gente vai ter um teste aqui pro programa e eu gostaria que você viesse participar. E eu falo que ali naquele momento a minha vida mudou bastante, porque eu estive ali no dia seguinte sem nem saber como é que eu ia fazer, com o que eu ia falar, como que eu ia... eu não sabia nada, eu fui ali fui bem assim, orgânica ali, né? Eu tava ali na vontade mesmo. Sim. E aí eu consegui, e eu falo que essa experiência de trabalhar ali com o Jô Soares durante quase 4 anos mudou totalmente a minha vida e me fez enxergar a comunicação. E aí depois eu tive outras experiências também com comunicação, até aqui em Arcos, com a televisão. Esqueci de falar esse detalhe. Ela me entrevistou, né, gente? Isso, hoje eu tô sendo aqui a host aqui, mas ela já entrevistou. Já te entrevistei lá no Tem Base, Saúde e Bem-Estar. Exatamente. Depois eu tive o meu programa de TV, que eu falo que aprendi muito, que eu falo que a gente aprende muito em extremos, né, Cris? Então, quando você tem toda a estrutura, obviamente, se um dia eu fosse para a BBC, para a Globo, para a CNN, você aprende muito, mas também quando você tem pouquíssimos recursos, você também aprende muito. Nossa, e como? E a gente tinha ali uma TV de pouquíssimos recursos, então foi onde eu aprendi muito. E de lá para cá foi uma trajetória. Eu troquei meu curso, então eu tranquei meu curso de Direito, fui para jornalismo, pro terror da minha família, porque eu falo que você fazer Direito, você fazer uma coisa tão assim, já estabelecida, e eu estava indo bem, não era o problema que eu não estava indo bem, eu gostava do curso, mas aquela coisa da comunicação bateu mais forte para mim, e aí eu mudei de curso, fiz comunicação. E aos poucos eu fui mudando da comunicação do entretenimento, que era o que eu fazia na TV, para comunicação corporativa. E aí entrou você na minha vida. Já era antes, né? Que eu falo que a gente conhece desde criança. Acho que da PUC, né? Não tem? Da PUC também, que eu mestrava alguns treinamentos lá, mas lá você não chegou a pegar. Eu acho que sim, porque eu fiz... tinha umas oficinas que eu ministrava exatamente. Lá. Então, assim, ali a minha vida foi mudando da comunicação para o entretenimento para a comunicação corporativa. E aí eu comecei com treinamento, com palestra, muito aqui na nossa região mesmo. Eu falo que aqui foi onde eu aprendi muito, o meu começo. Isso que eu ia te perguntar, o seu começo foi aqui mesmo? Foi aqui, foi em Itapeva. Eu sou do interior de São Paulo, né? A minha família é de Itapeva. Mas a gente veio morar em Arcos, eu era criança, então eu falo que eu sou mineirista. Eu sou os dois. Então, eu me considero de Arcos. Mas Itapeva também teve uma importância muito grande, porque lá também foi aonde eu comecei. Comecei com clientes da região mesmo. Então, como que deu esse clique, assim, por exemplo? Eu vou agora começar a ministrar, porque naquela época não tinha um Instagram como a gente tem hoje, que tem as propagandas, tem aquela...
naquela época, né? Não sei, acho que não, né? Não Uhum. tinha essa... Não. Como que deu esse clique, né? Ah, vou ser treinadora. Você viu alguém? Como é que foi isso, assim? Eu fui a um evento em São Paulo, Hum, que ali eu falo que também eu acho que esse é um outro ponto muito interessante, a gente ver coisas diferentes, né, Cris? A gente se alimentar, a gente ótimo. beber de diferentes fontes, né? Maravilha. E eu fui para São Paulo um dia para fazer um curso desses de imersão, que você vai um fim de semana Fica e lá você imerso. faz vários exercícios, alguns bem profundos, né? E entra mesmo em você e ali você vai fazer um mergulho na sua mensagem, na sua grande promessa que você tem para o mundo, no seu DNA. E ali eu vi que eu estava indo assim para um caminho que eu já estava um pouco insatisfeita e queria fazer um movimento de voltar um pouco, sabe? Então ali, e fora que eu vi ali excelentes palestrantes no palco. Então eu no curso, fazendo, vamos falar, uma imersão na minha própria vida, no meu DNA, eu no palco, ali no curso, eu vi no palco pessoas que me inspiraram muito. E eu pensei ali naquele momento, eu quero fazer isso. Sim. Eu quero viver disso, eu quero fazer isso. E ali eles contando, né, da vida de palestra, da vida de treinamento, a coisa de você cada dia tá num lugar, cada dia você aprender, conhecer cidades, conhecer pessoas, aquilo tudo me encantou muito. Então, naquele momento, eu voltei para casa com essa certeza, eu vou investir nessa área, na área do conhecimento, na área da comunicação. E aí, nessa época, você tinha quantos anos? E já foi em 2008, 2009. Aí Então, o menino eu já estava mais velho. já. Esse foi um ponto, né, Cris, que eu acho... Sim. A minha vida, eu tive aí uma trajetória... Um dia até ouvi de um amigo meu, ele falou assim, na sua vida tudo aconteceu ou muito cedo ou muito tarde, nada na hora certa. E hoje eu tenho certeza de que foi tudo na minha hora, né? Então eu também tenho certeza absoluta, tudo é na hora certa. Na hora certa, na nossa hora. Né? Então não existe hora certa, não existe hora errada. Eu sei que muitas mães, que é a sua audiência hoje aqui, nos ouve pessoas aí que estão fazendo, acontecendo no Instagram e tá com isso, tá com aquilo, naquela vida, né? Que muitas vezes é uma vida de vitrine. E elas pensam assim, poxa, e eu? Eu agora tô grávida ou eu agora tô numa pausa na minha carreira. E isso aconteceu muito comigo. Como eu fui mãe muito cedo, primeiro, eu priorizei muito a vida dos meus filhos mesmo, assim. Eu demorei um pouco para entrar, eu demorei para me formar. Sim. Eu parei de estudar, eu tive um gap, aí eu fiquei uns 3 anos cuidando do meu filho para depois voltar. Então, até porque você era muito nova, né? Até para poder incorporar isso, imagino que é muito complicado. A gente amadurece na marra, né? Então, assim, ali foi um amadurecimento muito grande para mim. Mas eu falo que foi muito importante, sabe? Eu acho que eu só sou quem eu sou hoje por causa desses fatos que me aconteceu tão jovem. Sim. Então, eu com 19, 18 anos, todos os meus amigos indo em micareta, indo em festa e tudo, e eu já com muita responsabilidade. Por outro lado, depois eu tive onde que eles já estavam maiores, eu pude me dar esse tempo de falar, não, agora eu vou investir em curso, agora eu vou para São Paulo, agora eu vou viajar um pouco, cuidar um pouco da minha carreira, para eu olhar e dar uma retomada na minha vida profissional. Mas tudo isso aconteceu um pouco mais tarde. E que é possível, né? Porque eu até sou um exemplo disso, que quando o Luca nasceu, eu viajei com ele 2 anos no colo, né? Eu, ele e minha mãe. Palestrando, dando treinamento e tudo, porque todo mundo achava que eu ia largar a minha vida de palestra, de treinamento para ficar por conta, mas não tinha como, na verdade eu não tinha como me sustentar se eu não fizesse isso. Sim. Mas no seu caso, você teve essa parada, porque até pela imaturidade também, porque imagina, com 16 anos? Eu fui 16 anos. 16 anos, não tinha como, né? Na verdade, assim, no seu caso é totalmente diferente, mas tá, aí você chegou nesse momento ali. E aí você começou a buscar conhecimento, que é legal, né? Porque, olha só, uma pessoa, ela resolve ir para o meio de palestras. Porque hoje o que a gente vê é as pessoas muito navegando numa onda, vou ser palestrante,
vai lá, faz um curso, mas você não, você buscou conhecimento, eu lembro direitinho que você fazia fazia mentoria, Sim. buscou muitos cursos, né? Então você foi se preparar para isso. Isso é fundamental, né, Cris? É. Buscar mentoria, eu falo que foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu vinha de um estilo de palestra, de treinamento, muito de professora. Então, eu ainda eu fui professora, e isso me deu uma característica muito própria na minha comunicação. E quando eu fui para a mentoria, eu vi que palestra é diferente. Tem um Palestra é uma missão, palestra é uma jornada, não é uma aula. E eu vinha muito com essa postura. Então, ali eu tive que, de novo, fazer um outro mergulho em mim e tirar o que eu tinha de melhor, mas também aparar as coisas que não cabiam num palco, as coisas que não estavam ali naquele momento da minha carreira mais. Sim. Então, isso só quem me deu esse clique e falar, olha, vai por aqui, foi a mentoria. Então, por isso que eu falo, vocês que querem seguir na carreira do conhecimento, querem trabalhar com palestra, treinamento, se capacite, sabe? Assim, busque mentores, vá em eventos, assista colegas, vai para outros palcos. Porque eu acho que isso foi fundamental para mim. Eu acho que eu não conseguiria se eu tivesse com aquela postura que eu ainda tinha diferente de palco. Não é que é melhor ou nem pior, é que é diferente do que o mercado de palestra exige. Exato, até porque o mercado de palestra, de eventos, é muito diferente, porque na verdade a pessoa que está indo para um evento, ela está indo para um show. É como se fosse um show, tá, gente? Assim, porque são palestras, só para vocês entenderem. Palestras são estilos. Estilo. Então a Ju vai ter o seu, eu tenho o meu, e cada um vai ter, por exemplo, o palestrante que vai fazer mágica e vai estar tudo bem, porque ele vai ensinar por meio daquele evento, daquela situação ali. Mas o que a Ju está querendo dizer é o seguinte: ela já tinha um estilo mais professor. Então, isso no meio de eventos não é aceitável. Não é que não é aceitável. Fica muito técnico. E aquele técnico ali, num evento, por exemplo, corporativo, em que as pessoas quer levar o nível ali daquela emoção, isso já não é cabível. Eu acho que quando a gente encontra o nosso estilo, né, Cris? E você está em paz com ele, dando o seu melhor naquele estilo no palco, aí acabou. Aí você se encontrou. Eu acho que a primeira coisa é você descobrir o seu estilo, porque eu estava num estilo totalmente equivocado. Então, e aí é um grande erro. Por isso que a gente vê tanto palestrante querer copiar palestrante, tanto palestrante querer copiar performance, querer ser engraçado, sendo que eu não sou engraçada na vida. Então, eu vou querer ser engraçada no palco. Isso não vai dar certo. Vai chegar uma hora que isso vai soar fake, vai soar falso pro público. Ou o contrário, pessoas aí que são verdadeiros comediantes na vida e tudo, e no palco quer adotar uma postura Bernardinho, um cara mais assim, não vai combinar. Não vai combinar. Então, eu acho assim, o mentor, ele é bom para ele te fazer enxergar quem é você. Sim. O mentor, ele é bom para fazer enxergar você na sua melhor versão e como que essa melhor versão pode ter espaço no mercado. Não, e é tão importante isso, porque eu também, né, passei por mentorias, por vários cursos, mas e isso faz a gente enxergar outros pontos também, no sentido assim, que também não às vezes, né, tem pessoas que vivem só de palestras, mas vejam também que pode ser que você vai ter que aprofundar para viver também de treinamento, porque muitas empresas vão contratar palestras, mas cuidado com o que o mercado está te falando. Viva só de palestra, ou você vai faturar tanto com palestras. Então, assim, o que eu trago hoje aqui, e foi muito bom eu trazer a Ju, é para a gente trazer uma realidade também para quem está entrando nesse mercado, porque o mercado, né, eu tenho uma mentoria, você também tem uma mentoria também para palestrante, eu também, a sua chama speaker, né? Speaker, a minha chama PTP, Profissão Treinador Palestrante. Por que eu não coloquei? Porque é o seguinte, quando eu coloquei treinador, porque eu entendo que não adianta, às vezes as pessoas têm que entender que a palestra vira-se um treinamento, que vira-se um workshop, que vira-se livro. Então, mas só que tudo customizado. E aí, eu não sei se você tem percebido, mas, por exemplo,
com o advento, né, lógico, as redes sociais, muita coisa mudou. Inclusive, gente vendendo palestras prontas, treinamentos prontos. Gente, não faça isso, não compra. Por quê? Porque não é isso que as empresas querem, né, Ju? Por exemplo, você vai lá, você compra lá. Esses dias eu vi, passou na minha timeline, tantas palestras de vendas por tantos reais. Coisa assim, até absurda, né? Na hora que eu vi aquilo, eu falei, mas como? Né? Porque você vai comprar aquilo ali, a palestra tem, né? Você tem que fazer um briefing com se for empresa, se for... E aí, como que na hora que a pessoa vai comprar ali, aquele curso online, no curso 100% online, como se fosse a gente comprasse as PEGs, né? Que fala, aquelas imagens de Instagram, não sei falar o nome, mas é como se ela pegasse um layout, mas não é assim. O ser humano, quando você vai fazer uma palestra, vai ministrar uma palestra, um treinamento, você faz um briefing, né, gente? Vamos falar no português. Uma coleta de informações tão detalhada que aquilo ali que vai ser o importante. Porque quando alguém contrata, se você não faz um briefing, uma coleta de informações, você vai errar. E na hora que eu vejo, né, eu não vi uma vez não, tá? Eu tô comentando isso aqui, mas eu vejo várias passando assim. Compre o treinamento com tudo pronto. Um treinamento de liderança, um treinamento de comunicação, um treinamento de vendas. Eu olho e falo, meu Deus, como que a pessoa vai fazer? Tá, gente, é uma escolha, tá, pessoal? Aqui a gente tá batendo papo, é uma escolha da pessoa fazer isso, mas também é uma escolha da pessoa ir para o caminho também que ela possa, ela ter a própria criatividade. E é gostoso, né? Não sei, eu amo muito isso, a parte da elaboração. Você gosta? Assim, eu amo muito. É lógico que vai chegar um momento que você vai só mudando alguma coisa ou outro, né? Porque aquilo ali já faz parte do nosso cotidiano. Mas, enfim, esse ponto é um ponto que me preocupa muito. Né? Porque... foi bom você tocar nesse assunto, Cris, porque assim, a gente precisa entender bem a função de cada coisa, né? A palestra, ela tem uma função muito importante. Ela tem a sua hora na empresa, no grupo, na cidade. Ela tem o seu momento, que muitas vezes é um pontapé inicial para futuros projetos. Às vezes é um objetivo mais motivacional. Ela tem o seu valor. Sim. Mas, quando a gente vai para o mercado do conhecimento, que é o mundo de palestras, é o mundo de treinamento, a gente precisa entender uma coisa. O empreendedor, o profissional brasileiro, ele vive grandes problemas. Exato. Ele vive problemas densos. E esses problemas densos, você às vezes não consegue sanar, resolver com uma palestra. Por isso que o treinamento é tão importante e tem mercado. Sim. Porque o profissional brasileiro, ele está vivendo problemas, às vezes, de conflito entre o time, ele está vivendo problema de fluxo de caixa, ele está resolvendo problema de liderança. Ele está vivendo questões muito mais sérias. Mais profundas, né? Que, às vezes, uma palestra é pouco para o que ele precisa. Sim. Então, por isso que o mercado de treinamentos, ele é promissor. Eu acho que ele é um mercado que... O mercado do conhecimento sempre vai ter espaço. Sim. Quem tem algo para dizer, para ensinar, para inspirar, sempre vai ter palco, sempre vai ter sala de aula para esse profissional. Porque essa é a realidade do empreendedor, do profissional brasileiro. Sim. Então, assim, tem mercado para os dois? Tem. Tem mercado para os dois. Tem gente aí que deve viver só de palestra. Eu também, assim como você, eu vivo de palestras e de treinamentos. Também. Então, porque eu entendo que são horas diferentes, produtos diferentes. Totalmente. E que, às vezes, exigem demandas diferentes. Então, às vezes, o profissional, o empreendedor, empresário, principalmente aqui na nossa região, agora eu vou fazer um parêntese para cá, às vezes ele vem até a gente achando que uma palestra vai resolver. Aí não resolve. Mesmo. Ele vai falar, não, mas eu quero só uma palestra. Ah, mas só são 30 minutos. Você já ouviu isso, Cris? Pouco. Mas é só uma hora, Cris. Quase todos os dias. E aí você fala assim, não, peraí, não é uma hora. Primeiro que não é uma hora. Não. São 20 anos de carreira. Exatamente. Que eu vou te entregar em uma hora. Então, para começar. Segundo, seu problema não é só esse. Tem outros pontos. Então, assim, uma palestra pode ser um pontapé inicial para novos projetos, para novos planos, para novas ideias aqui dentro. Que maravilhoso que vai ser. Mas, muitas vezes, a gente precisa pontuar para o empresário brasileiro de que o buraco é mais embaixo. E que a gente pode sanar esses problemas também com o treinamento. Mas treinamento é uma coisa, palestra é outra, né? E a gente precisa diferenciar isso para ele.
Eu costumo dizer assim, sempre quando alguém me procura, e até mesmo ministrando nas aulas, eu falo assim, olha, a palestra, ela é uma conscientização, é um verbo. Eu vou conscientizar, eu vou motivar, eu vou talvez até demonstrar, mas a maioria das vezes é levar a pessoa ao, peraí, deixa eu procurar. É como, por exemplo, quando eu fui fazer fonoaudiologia, foi por uma palestra de uma fonoaudióloga no cursinho. Eu apaixonei por aquela palestra e falei, é isso que eu quero fazer, eu ia fazer odonto. Só que aquela mulher apareceu num momento tão certo da minha vida, né? Eu não lembro mais dela, não lembro o nome, né? Mas eu lembro da palestra que foi assim, foi naquele momento que eu decidi. Mexeu com você. Mexeu comigo, quando ela falou o que era, como que era a vida dela, aquilo ali, e eu escuto muito isso, até esses dias o meu livro foi para uma fonoaudióloga, uma menina em Formiga, e eu escrevi, né, para minha futura colega, ela colocou que o sonho dela, e aí ela falou, nossa, você é minha inspiração, aquilo ali para mim foi tão gostoso, porque eu sei o tanto que eu também fui inspirada por muitas fonoaudiólogas. E aí, voltando a esse caso da palestra, então essa palestra eu mudei minha vida, né? Porque você pensa, se eu fizesse odonto, eu ia estar muito infeliz hoje. Primeiro que eu não teria nem corpo, porque eu não dá conta de dor no braço que eu tenho. Não seria feliz, porque com a fonoaudiologia eu pude hoje ser, né, o que eu quiser. Eu posso tanto atender no consultório como profissional da voz e fazer o que eu faço hoje, né? Que é palestrar, dar curso de oratório, enfim, o que eu quiser. Nessa área que eu amo tanto. E o treinamento, que muitas vezes eu nego, Ju. O palestra que eu nego. Porque, por exemplo, até esses dias eu neguei uma pessoa que virou para mim e falou assim, eu preciso que você muda todo o meu departamento de vendas. Aí eu perguntei, quanto tempo nós temos? Que é uma pergunta mais para que eu entender o que a gente pode fazer. Nós vamos ter 1 hora. Falei, sinto muito, mas eu não consigo mudar ninguém em 1 hora. Eu consigo levá-los à conscientização. Era comunicação o problema, mas dentro do departamento de venda. Na verdade, eles criam comunicação e oratório. O que eu fiz? Eu neguei. Mas por que eu neguei? É porque na hora que você vai aceitar algo desse tipo, gente, quem está nos ouvindo que é palestrante, treinador, ou que vai, né, que quer ainda ser, às vezes é melhor a gente negar e não ter o nome sujo, porque depois fala assim, ela veio aqui, deu um cursinho e não adiantou nada, gente. Até mesmo um workshop, um curso de 4 horas, dependendo do caso, não resolve. Só que eu aviso. Mas o nosso nome que está por trás. Tá? Então, quantas vezes a gente às vezes fala, olha, 4 horas é pouco. A gente não vai conseguir mudar. Então, esse dia, né, eu tive esse caso, que aí a pessoa falou, mas então eu já arrumei uma pessoa que vai fazer por 1 hora. Eu falei, tá tudo bem, mas eu não faço porque você tá querendo algo que eu não vou poder te entregar. Porque 1 hora eu vou trazer o quê? Uma palestra para você. Bacana, a palestra é maravilhosa, eu vou colocar muita energia, mas não é o que você deseja nesse momento, porque nós fizemos uma brief, a lista era gigantesca, né, de desafios na empresa. Então, a gente também tem que ter esse discernimento, até onde a gente pode ir. Né? O que eu acho muito legal, né, as palestras nos eventos, porque os eventos, eles são realmente importantes, uma palestra ali para a pessoa, né? Então, eu vejo, assim, que você também vai muito para eventos, né? Eu vejo que você aproveita muito que você está em Londres, até essa é a próximo assunto que eu queria entrar com você. Mas a gente vive num momento, eu até queria que você desse a sua opinião sobre isso, que banalizou-se um pouco, né? Porque, assim, banalizou-se, não é a palestra, tá, gente? Mas banalizou-se, assim, ganha-se muito dinheiro com palestra. Banalizou-se, aí as pessoas, né, eu sou um pouco mais realista, quem me escuta aqui desde o início, eu sempre sou muito mais realista com relação a isso, gente. Você vai fazer sua carreira, mas galgar, né, eu tenho mentorados que hoje já faturam valores, né, dígitos maiores, porque ele galgou ali, né, fez mentoria, depois que fez mentoria, ele buscou mais situações e hoje, né, palestrou em grandes empresas, palestrou em grandes eventos e está com um cachê maior. Mas a pessoa saiu do nada, né? Do nada, que eu quero dizer, não é do nada, gente. É do nada que eu falo assim, acabou de entrar para esse mercado, igual você acabou de decidir a fazer uma palestra, ser palestrante, ir para o conhecimento. Não é assim, né? De repente vai ter high ticket, gente. Desculpa, mas não é assim. Eu não vejo assim, e as pessoas que estão ao meu redor, que não são poucas, a gente não consegue, não é assim. Tudo bem, podem até falar que conseguem, mas é bater muita cabeça. Não sei qual é o seu pensamento com relação a isso. A gente está vivendo um momento, né,
Cris, de grandes caça-níqueis da internet. E para essas Gostei pessoas, desse eu chamo de caça-níquel, porque para mim essas pessoas, elas fazem o que for preciso. Então, o que for preciso eu vou fazer para eu atingir o meu objetivo, que é fazer milhões para ganhar a plaquinha do YouTube, para ganhar a plaquinha do Hotmart, etc, etc. E em cima disso, elas fazem loucuras. Então, por exemplo, eu ouvi esses dias uma colega e ela falando de aquela coisa de gurus da internet, né? De que se você começar a sua carreira de palestrante hoje, você vai fazer aí você vai começar aí com os seus R$7.000 de palestra. Então, você vai dar, e ela ainda falava, você vai dar uma palestra por semana e em um mês você vai ganhar 28 mil. Então, assim, é uma loucura isso, porque você pode fazer 7 mil por palestra ou muito mais, né? O céu é o limite. Mas isso não acontece assim. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso não acontece, é um processo. Como que eu consegui chegar ao valor que eu tenho hoje, como você conseguiu chegar, foi um processo. Eu comecei, para ser bem honesta, eu comecei palestrando de graça. Eu também. Primeiro, Então, na palestra assim, também eu lembro direito, foi na PUC de graça. De graça, eu só queria um palco. Só queria um palco, é isso aí. Eu só queria a oportunidade. E ali eu pedia 3 coisas. Eu me lembro que eu pedia 3 coisas. Eu pedia depoimento, eu pedia para filmar, se eu podia filmar a minha palestra e se eu podia fotografar. Porque eu queria criar o meu portfólio. Então, para criar o meu portfólio, eu precisava do palco. Você foi orientada a isso, né? Porque naquela época minha lá, nem isso eu tinha, porque eu não sabia que eu tinha, né? Mas eu tinha essa orientação. Vai, palestra de graça, não tem problema, desde que você tenha esses 3 pontos sempre. Que legal. Então, assim, por exemplo, hoje eu já teria um outro pensamento. A pessoa hoje que vai me oferecer uma palestra de graça, por exemplo, eu já falaria, não, eu posso até ir, mas eu quero um profissional de foto, eu quero um profissional de vídeo, e aí eu vou precisar de uma assistente para pegar depoimentos para mim. Então, assim, hoje eu já saberia negociar mais. É o que a gente orienta para os nossos mentorados, mas né? na época eu nem sabia, né? Assim, eu não sabia pedir essas coisas. Então, eu fui ali meio que na raça, e eu me lembro que eu pedi uma pessoa para filmar, eu pedi outra para fotografar, tudo assim, aquelas fotos de 100, você aproveita 2, e assim eu criei o meu portfólio para poder cobrar alguma coisa que foi bem longe de 7 mil. Então, assim, é possível? É possível. O mercado do conhecimento está em ebulição, isso é verdade. Nunca teve tantos eventos, nunca teve tantos congressos. Eu falo que cidades pequenas que não faziam nada, a associação comercial era parada, as coisas não tinham muito movimento de eventos e tudo, hoje estão fazendo. Óbvio que isso é um ótimo sinal, mas isso não quer dizer que estejam pagando alto por palestra, muito pelo contrário, porque a oferta também aumentou muito de palestrantes. Então, se a oferta aumentou muito de palestrantes, significa que o preço está em queda. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. É importante, porque para as pessoas entrarem e não também pagar uma fortuna para mentorias altíssimas, né? Quando a gente fala mentorias altíssimas, gente, é gente cobrando aí 50 mil, 60 mil, 70 mil, que eu acho, assim, sinceramente, tudo bem, cada um cobra o que quer, tá? Né? Nem quero entrar nesse mérito, mas assim, muito cuidado, o que vocês vão encontrar pela frente, né? Porque assim, aqui eu sou verdadeira aqui com a minha audiência. É o que a gente estava falando com o marketing, né? Com o próprio marketing, que aconteceu com o marketing da internet, né? Muitas pessoas oferecendo coisas e que não dá conta de entregar. Então, a mesma coisa, você não vai ficar rico de um dia para o outro. E a minha mentoria dura 4 meses, eu falo para meus mentorados, olha, você vai sair daqui, se você não fizer tudo que eu te falar para fazer, entrar em contato pelo menos com 30, 40 pessoas, pelo menos em uma semana, que é o que eu fiz, porque eu era igualzinha aquelas pessoas de ligação, e era eu, porque eu não tinha, né? E tem que ser a princípio, né, naquele momento. Então eu faço, tem todo um passo a passo. Se a gente faz isso, mesmo assim, ainda tem uma dificuldade, porque você tem que ter a primeira. Né? Você tem que ter a primeira,
essa primeira palestra não desce redondo. Não desce. Então vai ser uma mais ou menos, né? Então eu falo que a palestra ela tem que descer redonda, ela tem que parecer uma escola de samba, que tem ali a bateria, o abre-alas, não pode ter buraco, a bateria tem que ir boa, você não pode estourar o tempo. Você depende do som do outro. Então assim, é uma série de coisas para aquela escola de samba passar com harmonia na avenida. E eu falo que meu sentimento de palestra é muito parecido com o de uma escola de samba. Tem que ter um bom abre-alas, tem que ter uma bateria ativa, viva, né, que faça as pessoas pulsarem ali, mas não pode ter buraco, ou seja, um tema tem que casar com o outro, tem que linkar bem, tem que descer redondo. E às vezes, na primeira palestra, isso não vai acontecer. Você vai ver que um assunto não colou bem com o outro, você vai ver que um assunto você precisa estudar mais sobre aquilo, porque você ficou um pouco perdida no palco. Então, você vai ver que o final, às vezes, não foi tão impactante quanto você esperava. O início. Eu tenho uma história, Cris, que eu sempre gosto de contar, que eu tenho uma história que aconteceu comigo muito engraçada, de infância. Eu tenho uma história de quando eu era criança, que sempre que eu conto essa história em família, amigos, todo mundo dá risada. E eu me lembro que aquela história tem tudo a ver com comunicação. E eu levei aquilo para minha mentora. E ela falou, não, essa história é boa, vamos colocar essa história na palestra. Adorei essa história. Você vai abrir a sua palestra com essa história. Você vai ver que vai ser um sucesso. E lá fui eu, né? Palestrante iniciante. Lá vai eu para os meus eventos e eu começo as palestras contando essa história engraçada. E, para minha surpresa, ninguém ria. Ah, meu Deus. Ninguém ria na plateia. E era péssimo, né? Você quer sumir. Você quer um buraco para simplesmente você ser sugada ali no palco, né? E eu lembro que um dia eu falei com a minha mentora, eu falei assim, olha, funcionou não. Tem alguma coisa errada. Ou essa história é engraçada só para mim, ou eu não sei o que está acontecendo aqui. Ou você tá rindo da amizade, né? Aí ela falou, Ju, eu vou na sua palestra para ver. Vamos ver o que está acontecendo. Aí ela foi. E aí ela voltou, por isso que é importante uma mentoria. Mentora é tudo, né? Aí ela falou assim, Ju, sabe o que acontece? Tá no lugar errado. Essa palestra sua, você tá contando essa história na hora errada. Na hora errada, eu imaginei na hora. Na hora que ela foi ver, eu imaginei, como mentora aqui, que ela tava essa no palestra errado. está na hora errada. Ela tá no começo, a plateia tá fria, gelada. Gelada. Não se conectou ainda com você. Então pega essa mesma história e passa ela pro final. Vamos ver se vai dar resultado ou não. E aí hoje eu conto essa história, ela está em uma das minhas palestras. Eu conto essa história e aí quando eu conto ela no final, que eu já me entrosei, que eu já interagi com aquela plateia, que já houve uma conexão, a energia vem e as pessoas adoram. Então, assim, hoje o resultado é outro. Aí hoje o povo ri, gente. Então, assim... Hoje, ai, se vocês não rirem, gente. Não, mas hoje o resultado é diferente. Mas o storytelling, ele tem isso, né? Ele tem que ter, a pessoa tem que saber aonde colocar. Eu falo que o storytelling, porque tem gente que fala assim, tem que contar história. Tem, mas depende do lugar, depende do momento. Que, por exemplo, depende do público que você pega, você não pode nem contar a história, que a pessoa não tá... Eu já peguei público, empresa, que a dona da empresa chegou para mim e falou assim, aqui, eu não quero storytelling. E depende muito do estilo, né, Cris? Por exemplo, se você é um palestrante mais motivacional, obviamente as histórias são muito importantes na sua trajetória. Sim. Então, quando a gente agora, como mentor, vai montar aquela palestra, sentar com aquele palestrante, obviamente a história é um ponto alto daquele material. Mas se você é um especialista, se você é uma pessoa muito acadêmica e tal, de repente a história ela não tem tanta importância naquele contexto do que teria, por exemplo, para um palestrante que é um case de sucesso. Se ele é um case de sucesso, obviamente a história tem que ter esse tamanho todo na sua fala. E aí a gente vai vendo, né? No meu caso, eu fui vendo isso na prática. Então, assim, é por isso que é tão importante essa questão de pedir o palco, de falar, de treinar, de ver que essa história não cabe aqui ou cabe lá. Tudo isso a gente vai vendo, mas a gente só vê se a gente treinar. Se a gente praticar. E qual realmente o momento mesmo? É porque a mesma forma, né, você pode fazer ela, a mesma palestra, você pode fazer ela de várias formas e a pessoa vai aprender, tanto que tem gente que fala assim, Cris, escuta a sua história. Cada vez que eu escuto, às vezes eu conto do mesmo jeito, por exemplo, o mesmo curso, né? Vamos supor que a pessoa está ali me filmando. A mesma pessoa que me filma. Então, ela fala assim, nossa, eu escuto essa história toda vez e toda vez eu tenho um aprendizado diferente. Eu falo, poxa, que legal.
mostre que ela tá pegando ali. Que a história ela tem que ter ali, tem que levar um aprendizado, né? Mas eu acho muito importante, tá, gente? Só que não basta só ter a história, né? Vamos agora entrar nesse ponto aí. Até uma coisa que eu vejo muito você falar nos seus vídeos. E eu falo também, mas eu vejo que você enfatiza muito isso, eu acho muito bacana. Gente, a palestra não é sobre você, né? Não a palestra é sobre você. outro. Então, quer dizer, tá bom, eu vou falar sobre mim, às vezes eu conto, né? Sobre a Índia, dependendo da palestra, se for para mulheres, eu vou falar sobre minha maternidade. E aí, o que acontece? Só que a gente não vai falar só, a gente vai ter que tentar, tem que levar para a pessoa os aprendizados que ela tira, né? Então, por isso que é muito, muito importante ter técnicas no momento ali, né? Porque quando você coloca aquela técnica ali, que seja ela qual for, mas fica outra situação, né? Então, realmente, é muito importante vocês saberem, né, como colocar. Eu tenho um amigo lá em Londres que ele é um palestrante muito bom e ele fala que o palco, ele nos embebeda. Então, ele é perigosíssimo. Principalmente para pessoas que têm uma história interessante e gostam de falar. A gente tem que tomar cuidado, né? Quando eu falo que a palestra é sobre o outro, não é sobre você, é porque a gente corre o grande risco, e a gente está vivendo essa era, de pessoas que estão muito querendo falar só de si mesmas. Mas o que aquela história me ensina? Tá, mas como é que eu vou aplicar isso que você está falando na minha vida, Exato. que é tão diferente da sua? Então, eu sempre bato nessa tecla quando, às vezes, eu estou ouvindo um palestrante e tudo, e ele vem com aquela riqueza de detalhes sobre a vida dele, eu falo, e isso aí, você aprendeu o que com isso? Exato. É esse o ponto. O que você aprendeu que você vai me ensinar? Eu quero aprender com você, eu quero te ouvir, acho legal a sua história e tudo, mas eu quero aprender, eu quero me inspirar em você. Então, como que você vai trazer isso para mim de volta? E isso que você está dizendo foi muito interessante, que eu vi um trecho do TED Talks da Rafa Kalimann, que eu achei fantástico. Que trouxe um aprendizado enorme, né? Tem vários trechos, tá, gente? Mas eu lembrei desse aqui agora que você está falando. Ela contou, né? Claro, TED geralmente é histórias mesmo, a maioria, mas ela contou ali dos dias ordinários e falou que ela tenta fazer o máximo possível, né? E que aquele dia extraordinário vira algo maravilhoso, né? Para virar algo maravilhoso. Eu não sei exatamente a frase, mas eu até fiz um post sobre isso, porque realmente o dia que a gente teve o evento aqui, eu fiz esse post, porque muitas vezes as pessoas vão para São Paulo, vão para Estados Unidos, ou para todo lugar, e não vão para o evento, não prestigiou o evento de Arcos, que era um dia que saiu do dia ordinário, porque o dia ordinário é o dia normal. E o dia que eu assisti esse TED da Rafa, eu falei, gente, é mesmo, a gente esquece que todos os nossos dias são ordinários. E Sim. que quando o dia é extraordinário, por exemplo, para mim um podcast é super extraordinário, eu amo fazer podcast, tanto que assim, a gente diverte aqui, né, Renatinho? Se diverte. Eu falo que a minha tarde do dia que eu separo aqui para fazer as gravações, para mim é um flow, eu transcendo, olha pra você, já tá quase 6 horas, eu nem tinha visto. Mas, por quê? Porque a gente precisa entender, e a palestra, eu acredito que ela é muito isso. Você tem uma história ordinária, no sentido não que ordinária é uma história Sim. média, uma história que todo mundo tem, porque todo mundo tem uma história. No entanto, você vai transformá-la em extraordinária para que as pessoas aprendam com aquilo ali. Então, quando ela trouxe isso, eu me coloquei assim na hora. Eu falei, gente, realmente, o meu acidente, né? Porque eu tenho história de um acidente, tem história da Índia. Não é que muita gente vai para a Índia, muita gente tem um acidente. Só que aquilo ali saiu de algo. E eu trouxe vários aprendizados. Por isso que eu levo isso para a palestra. Então, quando aconteceu isso e teve uma pessoa que me assistiu, que eu falei 12 minutos no último evento, 12, 15, sei lá, o Renatinho me gravou, ele sabe. Acho que foi isso, né, Renatinho? 12, 13 minutos. E me procurou depois para eu palestrar em outro lugar, que foi muito legal. Olha pra você ver o que o palco faz com a gente, né? Essa é a real função, né? Quando aquilo vira outros eventos, a sua voz vai para outros lugares. Não, né? Foi sensacional. Esse evento, para mim, assim, foram muitas pessoas que chegaram para mim, Ai, que legal. Palestrar e tal. Eu nem contei muito a história. Eu contei uma parte, né, muito pequena, e falei do livro, inclusive.
E aquele momento ali, eu falei, gente, eu realmente peguei uma coisa que estava ordinária na minha vida, que era todos os dias, porque para mim é muito normal palestrar, é muito normal dar treinamento, mas eu transformei tudo muito extraordinário. Desde o momento de escolher a roupa, desde o momento de treinar. Eu tenho um grupo aqui que como eu não sabia se eu ia usar slide, porque eu imaginei que seria um TED Talk, que seria mesmo quase uma fala sem slides, porque até então eu não saberia se ia ser... eu estava meio sem saber se a gente ia colocar slide ou não, porque 12 minutos você fica slide, eu vou colocar, vou falar muito. Aquela dúvida mesmo do palestrante, né? Que você fica, será que eu vou colocar ou não vou? Enfim, eu tenho aqui praticamente a minha fala mais de 15 vezes. E isso eu falo para os meus mentorados e falo para vocês que estão escutando. Gente, eu não tenho medo de falar em público, eu não tenho problema, eu falo para 1.000 pessoas, eu falo para 2.000, 5.000 se precisar. Mas eu queria que, naquele dia, nos dias meus que são normais, virasse um extraordinário. Talvez não poderia ser a melhor palestra do mundo, mas para mim, aquele dia que era o dia do lançamento, da segunda edição do livro, que era o momento que meu filho estava, né? Que aí também tem a parte mais importante, que era emocional. Né? Meu filho estava ele falou, né? Na hora que eu saí, ele tinha beach tênis no dia, né? E eu falei, filho, vai pro beach tênis, vai divertir, né? Porque eu falava assim, se eu estiver na plateia, eu vou chorar. Não, eu quero ver você brilhar. Eu falei, meu filho, faz comigo. Não, eu quero ver você brilhar, mamãe. Isso para mim me emocionou muito. Mas aí eu quero falar algo que acontece muito com a gente, né? Que são os bastidores, né? Então, isso me deu um peso, porque a gente estava em Arcos aqui, estou sendo super vulnerável, tá, gente? Porque a gente está na nossa cidade, então a gente é mais cobrado, a gente tem todo um processo. Se a gente chega em qualquer outro lugar, a gente não é tão cobrada, a gente é cobrada, mas é diferente. Em qualquer lugar a gente é novidade. Novidade. Então, assim, isso para mim mas foi fantástico, né, as gravações ficaram perfeitas. Mas o que eu quero dizer com isso, gente, é que a cada apresentação sua, a cada treinamento, amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma aula de MBA que eu transformo ela totalmente num treinamento remoto. E eu saio no domingo, assim, extremamente em flow, feliz, porque eu faço com que aquilo vira extraordinário. Porque eu acredito que aí eu vou te perguntar. A minha fórmula do meu sucesso de palestrante treinador é essa. E aí, a sua fórmula, Ju, qual que você acha que é a maior fórmula? Porque você, olha só, hoje você está em Londres, né? Morando em Londres, né? Porque você casou e foi para lá. E assim, para vir para o Brasil, você tem que aproveitar as oportunidades. Para você fazer tudo isso, qual que é a sua fórmula de sucesso? Eu acho que eu me encontrei no meu estilo. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Quando você atinge a sua autenticidade. Ótimo. Então, de não querer copiar ninguém, de não querer buscar um estilo, um jeito, uma história, um método, um tema, né? Eu me lembro que muitas vezes, agora eu vou contar também um erro que eu cometi aqui, antes da minha trajetória em São Paulo, mas quando eu comecei, eu me lembro que eu ficava tentando muito me adaptar ao mercado regional. Então, até que um dia, eu me lembro que eu estava no telefone, essa ligação foi muito importante para mim, ela me marcou muito. Eu estava no telefone com um RH de uma empresa aqui da região, e eu estava tentando vender uma palestra minha de comunicação e tudo. E aí a pessoa falou assim para mim, Juliana, esse tema a gente não está muito interessado, mas a gente vai fazer aqui um evento no mês que vem de meio ambiente e sustentabilidade. Você não fala sobre meio ambiente e sustentabilidade? E naquela hora, no meu amadorismo, eu falei, falo. Assim, palestrante que fala de tudo. Eu queria fazer tudo. Sabe? Porque como você tem suas contas para pagar e você tem responsabilidade, você fala, cara, tem que pegar tudo. Então, assim, eu cometi vários erros. De até me ver sentada no evento de meio ambiente e sustentabilidade e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou falar daqui a pouco e eu tô assim, suando. Eu lembro da minha roupa suar por dentro, assim, sabe? De nervoso. Porque eu ia falar para diretores de uma empresa, de uma mineradora, sendo que eu não tenho a menor ideia de meio ambiente. A gente faz isso mesmo. E eu fiz isso. Eu fiz isso cometendo erros de querer agradar ao mercado. Quando eu descobri o meu estilo, eu falei, não, peraí, esse é meu estilo, eu vou trabalhar, o que eu posso oferecer ao mercado é isso.
e eu vou investir nisso, aí a minha vida mudou bastante. E sobre a questão da fórmula, né, do sucesso, se é que a gente pode falar de fórmula, né, que eu acho que varia muito para cada speaker, mas eu procuro sempre 3 verbos comigo, assim, que me norteia, que é sempre atrair, convencer e engajar. Então, eu procuro sempre atrair aquela audiência com algo que vai fazer sentido. Pode ser uma história, pode ser pode ser um vídeo, pode ser uma coisa do momento, alguma coisa que eu vou pegar para atrair a atenção. Depois eu vou tentar convencer aquelas pessoas, e aí entra a questão nossa de estrada, de anos de estudo, anos de pesquisa, de experiência vivida, e que você vai colocar ali, e engajar, fazer com que as pessoas façam o que eu estou propondo fora dali. Né? Fazer com que ela, na hora que chegue em casa, ela fala, ô mãe, hoje eu assisti uma palestra, sabe? Aí eu cumpri minha missão. Quando ela tá em casa, contando para alguém de uma palestra que ela assistiu, em que era eu a que estava ali, passando alguma coisa positiva, eu falo que eu já me encontrei, já estou no céu. Então, são 3 verbos aí que sempre que eu estou terminando de planejar, você falou que gosta de planejar palestra, né? Eu detesto, Cris. Não, mas hoje eu não planejo tanto quanto eu planejava, né? Já planejei muito mais. Eu gosto de estar no palco, o negócio de planejar. Mas é importante, é uma etapa, né? Essa etapa lá é importante. É importantíssima. Então, aí, quando eu estou nessa fase de planejar a palestra, eu procuro sempre perguntar se aquele trabalho está cumprindo esses 3 pontos. Eu estou atraindo, eu estou convencendo, eu estou engajando? Aonde? Então, aonde que eu estou fazendo isso? De que maneira que eu estou fazendo isso? Tá claro? E aí, eu acho que esse é um ponto também importante. Mas é a prática, né? Eu acho que isso a vida vai dando, né? Então, palestra e treinamento, gente, é muita estrada, é muita bagagem. Porque acontece muitas coisas, né? Vamos até entrar aqui numa parte que eu gosto muito de falar e até a gente estava falando de fórmulas e a questão de... eu falo muito para os mentorados assim, ó. Quando você for fazer a sua palestra, seu treinamento, lembre-se o seguinte, vão acontecer muitas coisas ruins, né? No seguinte, assim, não que eu sou, gente, eu não sou pessimista não, mas, por exemplo, você vai lá, você vai lá, brifa, tudo bonitinho. Chega lá, não está do jeito que você quer. Então, eu já cheguei para palestrar para 500 pessoas e não tinha palco, era tudo reto. E era uma sala muito ruim. Ruim no sentido assim, que para eu chegar para o público lá no fundo, eu tinha que andar, literalmente. E se eu ficasse só na frente, eu não conectava. E era uma convenção. Então, o que eu sempre digo para eles, né? O que eu falo, e eu acredito muito nisso, que você também viveu muito isso, que é os bastidores, né? Os erros, as coisas ruins que acontecem, né? Por exemplo, nesse dia eu tive que fazer um rapport, uma sintonia no início muito grande. Primeiro que o pessoal do som era péssimo, errou minha música que eu ia entrar. Então, eu já entrei na baixa, né? Porque entrar também é muito importante. Então, nesse dia, porque quando você está num palco maior, igual aconteceu aqui em Arcos, eu estava no palco, aí realmente a música, não deu time da música soltar, mas aí eu fiz uma brincadeira ali. E acho que o pessoal até ficou meio que proposital, deu certo a música. Mas aconteceu na hora que eu entrei, a menina do som não soltou a música. Era assim, era soltar. Não sei se ela estava ouvindo alguma coisa, tipo, uma coisa que acontece, muita gente. A pessoa pode estar ali no WhatsApp. E aí, eu acho que era isso, porque de repente estava tudo conectado, inclusive no meu passador. Né? Porque eu faço questão de levar meu equipamento, pelo menos passador eu faço questão. Computador sempre, mas como às vezes pode acontecer que você chega no evento e, né, isso acontece muito com você, a pessoa pede o pendrive, ok, eu dou mais. E aí a música aí já entrou no baixo, né? No baixo eu tive que já mudar completamente, né? Brinquei assim, solta o som aí, DJ. Ela não conseguiu soltar, então eu tive que ir. Então, esse tipo de situação, gente, não tem outra forma, é gestão da emoção. Não é só culpa, acontece. Já aconteceu isso com você? Várias vezes. E o que você fazia? Então, eu sempre, assim, uma coisa que até me incomoda muito quando eu vejo de colegas fazendo é de
lavar roupa suja no palco, né? Isso eu não faço, não. E aí eu acho que tudo piora, né? Porque daí, bom, uma situação que dá você o tinha... filtro, né? Uma situação em que você tinha até a plateia junto com você, se você criticar a pessoa do som, a pessoa do vídeo e tudo, toda a sua plateia vai virar contra você e vai ficar do lado da pessoa que está sem voz para poder se defender lá do outro lado. Pode dar confusão mesmo. Né? Então, assim, uma coisa que eu não faço é criticar a equipe. Até porque eu não sei o que está acontecendo também lá do outro lado. Às vezes ela está tentando, se descabelando lá e não está conseguindo. Então, uma coisa que eu faço é aceitar o problema, levar com bom humor. Eu sempre digo, eu tenho uma frase, né? Pessoal, não entrou a música, não entrou o vídeo que eu queria, mas eu tenho certeza que vocês também vão concordar comigo. Já tivemos problemas maiores, né? Vamos tocar o barco. Boa. Então, assim, já tivemos problemas maiores na vida e vamos tocar esse barco que vai ser assim. Isso. E eu acho que quando você leva na naturalidade, a gente... Aí vai embora. Aí vai embora. É o que eu faço também. A gente tem o humor, né? Eu falo que há uns anos atrás eu assisti uma palestra do Washington Oliveto em Londres. E foi na Embaixada Brasileira, um evento bem legal, assim, para toda a comunidade. E eu acho que a entrada dele foi tão maravilhosa que eu nunca esqueci. Como que foi? Agora ele entrou e todo mundo naquela expectativa, né? O Washington Oliveto e tal, ia falar de Brasil e criatividade. E ele entrou, Cris, no palco e ficou em pé, olhando para a plateia, em silêncio. Acho tão bonito isso. Em silêncio. Só que foi virando um silêncio desconfortável. Tá. Ele entrou e ficou com o microfone na mão e olhando para a nossa cara. E a gente olhando para ele, e aí você já começa a pensar mil coisas. Meu Deus, o som. Será que o microfone tá funcionando? Ai. Deus, não entrou o vídeo que ele queria. Aí você começa a pensar. A gente que é palestrante, a gente já começa a imaginar, né? E aí ele falou assim, pessoal, dizem que os primeiros minutos de uma palestra são os piores. Eu tenho uma boa notícia para contar para vocês. O pior já passou. Boa noite. E aí todo mundo... Eu sabia que ia vir uma coisa... Se ele ia falar de criatividade, alguma coisa ia vir. Eu achei tão genial o jeito que ele entrou. Legal. E aí ele fala isso. Ele fala, dizem que são os piores e tal. O pior já passou. Boa noite. Tá vendo? Então é uma saída. Ele saiu do normal. Ele saiu super do normal. Bacanérrimo. Assim, eu acho muito bacana. Muito criativo, né? Que ele foi falar sobre criatividade. Então, assim, eu acho que... Mas é isso. Ele tá em paz com o estilo dele. Ele não vai entrar dançando, ele não vai entrar cantando, ele não quer fazer isso. Agora a gente vai para um outro perfil. Eu também não gosto. Apesar que eu dancei dessa última. Vamos lá na Leila Navarro? A Leila entra... Agora, você imagina se a música dela falha, ela também continua dançando. Ela entra dançando e dançando e vai fazer brincadeira de mímica ainda. E se bobear, ela vai cantar junto, vai né? Cantar. Mas aí, tá vendo? É estilo. Aconteceu um caso, né? Até o caso, inclusive, esse caso que é como que eu saí daquele caso, né? Que a música faltou todos os momentos. O que você fez, Cris? Aconteceu uma coisa legal. Porque o que eu fiz? Eu pego coisas do ambiente. Então, toda a diretoria estava na frente. E aí, eles pediram para fazer uma dinâmica. Eles são muito espirituosos, pediram para fazer uma dinâmica com eles. E eu já sabia que eu ia fazer essa dinâmica. Aí, eu peguei, só que eu não sabia que quem estava na frente era a diretoria. Eu não sabia. Só que eu vi que estava diferente. Tinha coisas diferentes. Eu falei assim, alguma coisa eles são. Aí, eu peguei, gente, nós vamos começar diferente. E aí, eu falei assim, fulano, vem aqui, ciclano, vem aqui. Não me apresentei. Só porque eles já tinham me apresentado, né? Fulano, vem aqui, ciclano, vem aqui. Na hora que eu peguei os dois, aí eu fiz o exercício que eles me pediram como demonstração. E aí ela brincou. Nossa, foi pegar logo eu, que sou tímida. E aí uma pessoa lá, é a diretora, tipo assim, me contando que era a dona da empresa. Aí eu brinquei, eu falei, ainda bem que é a dona, porque tem que dar o exemplo pra todo mundo. Aí todo mundo, nessa hora o povo riu. Aí, gente, aí acabou. Aí ganhei a plateia. Só que nesse momento, eu tava assim, né? Ou eu ia perder a plateia, perder a situação. O apoio ali, eu acho que o RH tava tremendo de medo, né? Mas aí, deu tudo certo. Aí falei, gente, vamos seguir o exemplo da nossa diretora aqui. Eu fiz com ela, mostrei, fiz o exercício com outra pessoa, mostrei, pedi eles para fazer, aí tinha o povo lá do fundo, tudo, né, acaba que aí eu tinha que ir lá no fundo voltar e tal, mas fizeram também, morrendo de vergonha, fizeram,
E aí voltei. No que eu voltei, o pessoal já tava no clima. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a falar, acabou. Tanto que entrou no Flow, que nós ficamos 2 horas que esse pedido. Foi mais uma palestra, workshop, assim. E super deu certo. Aí o vídeo no final. O vídeo no final saiu no PowerPoint. Renatinho, se você estivesse lá, Renatinho, você ia ficar assim, ó. Mas aí eu só falei assim, era pra ser e tal, e vambora. Aquela coisa preparadíssima. Mas enfim, então essas coisas acontecem. E, gente, eu tô contando isso pra vocês, que foi uma das coisas, né? Mas teve vez de estar de saia rosé, e eu sentei no salão pra... Essa foi muito engraçada. Eu fui foi no interior de Goiás. Aqui a Ju que tá pra contar, mas eu tenho que contar essa, depois a Ju conta alguma outra, alguma dela. Essa foi muito engraçada. Você contou do pessoal gosta de patrocinar, eu fui pro interior de Goiás ministrar uma palestra de motivacional e tal. Queria um motivacional, então eu fiz uma coisa bem legal, motivacional. E aí o pessoal patrocinou, então teve um salão que patrocinou o cabelo e a maquiagem e tal. E eu só que me falaram assim, já vai pronto, porque a gente vai tirar foto com você e tudo. Aí eu fui pronta, e eu fui, comprei, eu já estava já pronta com uma saia rosé, tava linda, né? Me sentindo linda. Aí fui, deitei, lavei o cabelo, fiquei toda bonitona. Chegando no salão, tá todo mundo olhando para minhas costas, né? Praticamente para minha poupança, né? E aí, de repente, alguém chegou para mim e falou assim, Cristiane, você tá com uma marca de preta. A minha sorte, que é uma cidade cheia de... Que era uma cidade do estado de Goiás, que é cheia de loja de roupas. E eu lembro que eu fiz a festa. Foi na cidade que eu fiz a festa. Comprei umas 3 saias, umas coisas assim. E aí eu falei assim, quantas pessoas viram? Acho que quase todo mundo. A danada da moça do salão encerou aonde que eu deitei, sentei. E aí, gente, a minha sorte é que eu tenho sempre poder de reserva. Eu sempre levo roupa a mais. Só que aí o hotel também é do lado, pertinho, coisa assim de 5 minutos. Eu falei, me leva pra esse hotel pra pelo menos trocar a saia, né? Fui, troquei. Aí chegou no palco, aí contei a história. Falei, gente, o povo daqui me recebe tão bem, que não sei o quê. Aí eu contei, todo mundo, kkkk. Riram assim, não riram de morrer de rir, não, porque eu não sei contar piada, mas riram, né? Falaram assim, é bom que aqui você já divertiu e tudo, porque todo mundo já tinha visto. Eu não tinha entrado pra palestra. Porque, assim, se ninguém tivesse visto, gente, fica essa dica aí, ó. Se ninguém vê o que aconteceu de errado com você, não fale, não precisa falar. Mas se a pessoa viu, se viram tudo, né? Se viram, ali no caso, a mancha, você tem que falar. Porque você tem que, pelo menos, assim, tocar no assunto de alguma forma. Não dá pra fingir que não tá acontecendo nada, não dá pra fingir. Mas eu cheguei no palco rindo, falei, olha, gente, já cheguei aqui aprontando, hein? Aí contei a história, eu fui muito bem recebida. Mas tem base, já comprei uma saia, já comprei com marca, né? Brinquei e tal. E aí, aquilo ali foi uma boa, mas assim, me marcou. me marcou literalmente. Literalmente. E o legal de tudo, assim, né? Que legal que eu falo assim da situação é que a gente aprende, né? A não levar só uma roupa. Talvez, tá, gente? Uma ideia, não sei. Vale a pena a gente levar uma bolsa pro próprio evento também, com a roupa no próprio evento, porque a gente não sabe se o evento for longe, né? Se for longe do hotel. Então, assim, a gente pensa assim, que vai dar tudo certo. Mas são detalhes que pra mulher faz toda a diferença. Né? Agora, só a vez de contar mais uma. A minha de ter de roupa também. Eu tive um evento em São Paulo. E eu me lembro que no dia fez muito frio. Tava fazendo muito frio. Era numa sala ali perto da Paulista. E eu já tava com um vestido, um blazer e tal. Mas chegou no dia, eu pensei, não, eu vou colocar uma meia calça, porque tá frio. Uhum. E eu vou com o mesmo look que eu já tinha combinado, mas eu vou colocar uma meia calça, porque eu tinha, a princípio eu ia sem. E fui pro palco. E aí, a minha mentora tava lá, na plateia, junto com 2 amigos, grandes palestrantes, Jacques e Mohamed, meus grandes amigos, estavam na plateia também. E eu tô lá falando e andando, e a gente, como eu falei aqui, quando a gente tá no palco, a gente tá totalmente imerso. É o flow. E a gente não consegue ver esses detalhes. Não. Que numa vida normal ali, numa hora comum, você veria facilmente. Mas não vê nada. Só que ali você não vê nada. Nada. Você tá totalmente imerso
na sua própria mensagem, né? E aí eu tô ali contando a minha história, todo esse processo que eu tô contando e tal, e de repente eu vejo a minha mentora e os meus 2 amigos no palco assim, né? Para quem tá nos ouvindo apenas, eles estavam fazendo careta e assim, gesticulando muito para mim. E eles estão assim, né? E eu tô no palco sem... Eu já não enxergo, né? Que eu sou super míope. Eu tô vendo que tem um movimento, mas eu não tô conseguindo entender muito bem o quê. Eu não dava conta de falar mais, não. Gente, a minha roupa estava subindo por causa da meia calça. Misericórdia. Eu estava com o vestido curtíssimo já. O povo tava adorando. O povo estava amando. E eu ali passando, e eu assim, sem ver, porque eu tava andando pra lá e pra cá, eu não percebi que o vestido, principalmente atrás, justamente por causa do bumbum, sobe mais, né? E aí eu tava assim, com o meu vestido já, e no limite, sabe? Do perigo ali, na faixa de Gaza, e eu tô assim... Meu Deus do céu. E eu tô no palco falando e falando, empolgadíssima. E aí eu vi que tinha uma coisa errada. Quando ela levantou, e aí ela subiu no palco, e ela falou assim, gente, eu vim aqui... Meu Deus. Eu vim aqui porque eu tô vendo que você tá tão encantada aí com a sua palestra. Ela é ótima, E aí a gente... E aí, bom, enfim... Eu consegui ver. Mas eu vou te falar, são detalhes, né? Que eu ia ver um vestido subindo atrás, eu não ia ver. Nunca? Então, assim, e isso são coisas que acontecem, né? Eu falo que é coisas da vida mesmo, né? Outra história que eu tenho pra gente encerrar, né, essa pauta de perrengue, é da gente sempre checar muito bem a questão do deslocamento, de translado, de profissional que vai te levar, que vai te buscar. Eu, no evento da KLA em João Pessoa, o evento para mais de 500 pessoas, eu era uma das palestrantes e eu estava no hotel esperando o motorista para me levar até o evento. E eu estava ali na porta, na recepção do hotel, chega o motorista e ele chega e fala, Juliana, eu falo, sou eu. Vamos embora. E aí nós estamos indo e nada de chegar, de repente eu tô vendo que a gente está para um cenário parecido com o aeroporto, né? Eu tô vendo assim. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. O evento é tão longe assim? Porque parece que da outra vez que eu fui, o teatro não era tão longe assim. Ele falou assim, mas não é teatro, você tá indo para o aeroporto, né? Era outra. Eu falei, meu Deus, não. Eu falei, não, eu tô indo para palestra agora da KLA. Ele falou, mas não é Juliana? Eu falei, sim, Juliana Albanês. Eu tô buscando outra Juliana. Deixa eu ver o nome. Tava em Arcos, sem sobrenome. E parece que eu me chamo um nome super diferente, né? O nome que balançou a árvore ali, cai 10, Juliana. Então, assim, aí ele falou, não, eu tô indo levar no aeroporto. Eu falei, bom, enfim, toca pro teatro, que eu vou arrumar um táxi pra buscar essa Juliana que tá lá no posto, que eu não posso esperar. E aí a gente fez isso, né? Trocamos liguei pro hotel. E aí eu fiz tudo do carro, mas eu tinha que chegar na palestra. A sorte é que eu estava com tempo. Então esse é um ponto importantíssimo. Senão eu teria perdido a minha palestra. Isso é um ponto, assim, primordial. E eu tenho visto, assim, cada vez mais os palestrantes mais famosos, assim, principalmente os artistas. Que eles têm, assim, eles fazem os... Chega na hora, né? Chega na hora. Eu acho muito errado. Tá errado por quê? Porque primeiro que... teve que nós tivemos que ele atrasou 2h30. Então, assim, as pessoas não têm paciência, as pessoas não gostam, é ruim, é feio. Então, eu acho que, assim, primeiro ponto, gente, 2 horas você tem que chegar no evento, independente se a palestra vai atrasar ou não, você tem que estar lá, tem um camarim, uma coxinha, o que for, vai ter um lugar lá para você, fique ali esperando. E é tão bom, né? É tão ali bom, você faz contato. Eu já tive tanta ideia de ver evento, de falar, nossa, isso aqui foi legal, gostei, isso aqui não funcionou. Isso. Pessoas que às vezes você vai conhecer, né, ali no evento e vai te abrir outras portas. Então eu gosto de ficar disponível por contratante. Né? Ele tá me contratando, então deixa eu dar. Gosto de ficar disponível, sabe? Às vezes para ir num podcast dele, às vezes para ir. Às vezes a gente é muito contratado para associação comercial, então a gente vai na rádio da cidade, a gente vai
da televisão, da cidade e Isso. tal. Isso tudo faz parte do jogo, Faz né? parte do jogo, isso aí. Então, tem que estar... Eu procuro estar disponível para o contratante. Porque às vezes a pessoa, né, fica muito estrela no sentido assim, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro, mas faz parte, porque isso mostra que você está sendo uma pessoa acessível também, né? Então, por exemplo, isso já ajuda também até em você ser contratado para mais palestras. Né? E a gente pensa que não, mas agora, dando uma dica, né, para que quem quer ser palestrante, os contratantes todos se conversam. Então, eles sabem. Sabe mesmo. Eles sabem e eles trocam informação. A Juliana é assim, a Juliana é assado. Fulano chega na hora. Fulano... Sabe o que eu já ouvi de contratante? Mas pra você ver como eles falam mesmo. Eles falam assim, olha, fulano adora esvaziar o frigobar. E manda a conta depois pro... Eles não... Quer dizer, é um detalhe, né? Detalhe, parece bobo, mas que faz. Parece bobo, mas faz toda a diferença. Ele fala assim, sabe uma coisa que eu achei um absurdo, folgado? A fulana feio, esvaziou o... Mas assim, esvaziou mesmo o frigobar e deixou a conta depois pro contratante pagar. Ou seja, ela não consumiu o que ela deveria, ela consumiu além do que ela deveria. Então são detalhes, né? Que a gente acha que que o contratante não está prestando atenção, mas ele está. Porque ele tá saindo do bolso dele, né, gente? É a mesma coisa que quando a gente vai contratar alguma coisa. Você olha tudo. Então, você tá olhando ali centavo por centavo, porque aquilo ali custa tudo. E tudo isso faz parte, eu acho. Atenção com o cliente depois, autógrafo em livro, disponibilidade para conversar com as pessoas. Sim. Eu acho que tudo isso o contratante está de olho, ele olha mesmo, e é aí também que faz grande parte das decisões dele. Tem um caso, tá, gente, que não vem ao caso, né, lógico, não vem ao caso. Tem um caso que não vem ao caso falar nome, mas, por exemplo, hoje as cidades, tem cidades que tem hotéis que não são bons mesmo, aí você fica na cidade vizinha, mas tem palestrantes que não ficam, assim, de hipótese alguma interior, fica só na capital. Então, acontece muito problemas de atraso, de furar pneu, ou do carro estragar. Então, assim, a gente sabe de casos, assim, por exemplo, Arcos, vou dar o exemplo de Arcos. Arcos, hoje, nós temos hotéis muito bons, né? Hotéis que comportam muito bem palestrante. O próprio Careca que veio, ele falou, nossa, não imaginava que Arcos era uma cidade tão boa. Ele veio no podcast, inclusive vai ter, gente, não, ele vai... Essa parte você vai cortar. Não tem, porque, na verdade, o dela vai sair depois. Não, gente. Dever de casa pra você, né? Uma nota. Enfim, então, o próprio Careca, inclusive, Ju, tem pessoal que tem o podcast dele, vocês assistam, ele veio para Arcos, ele ficou aqui, ele gostou muito da cidade. Então, quer dizer, mostra que a pessoa está valorizando a cidade. Então, você contrata, quando eu vou muito para o interior de Goiás, são cidadezinhas bem pequenininhas, eu faço questão de ficar. Tem, às vezes, locais que não tem hotel mesmo. Aí você tem que ficar em outro local. Eu já prefiro, porque eu gosto de ficar quando tem jeito de ficar na cidade, porque eu sinto ali segura. Vou chegar no meu evento no horário que eu gosto de chegar, que é 2 horas antes, ou uma, né? Porque tem local que a pessoa nem tem como chegar antes. Mas esse é um ponto muito importante. Então, falamos... Nosso tempo tá vendo o flow? Como é que é? A gente entra no processo aqui que é violento. Olha só, então falamos... E fala um pouquinho de Londres, né, Ju? Porque a gente falou por tanto de... Que legal, né? Você tá com a sua vida. O que a gente tava conversando lá fora, gente, no briefing, é que a vida da Ju foi assim, né? A Ju viveu todo o processo, né, de maternidade, tudo. Hoje tá ao contrário, né? Eu viajo menos, né? Foi uma escolha minha, trabalho muito remotamente, mas viajo uma vez no mês, assim, 2 no máximo. Mas tem disponibilidade de viajar, claro, mas não é tanto quanto, né? Hoje a Ju já viaja mais, né? Quer dizer, porque ela é contrária. Hoje eu tenho um filho de 8 anos e os seus já estão formados. Formou, inclusive, agora. Parabéns. Agora. Medicina, né? Semana passada, né? Tem 15 dias. Nossa, que orgulho. Chorei, me emocionei. Eu falo que eu desejo para todo pai, toda mãe, viver um dia a emoção de ver seu filho realizar um sonho. Eu acho que todo pai e mãe merecem esse dia. Agora, olha pra você ver, né? Você com 16 anos, você parou tudo. Valeu a pena, né? Super valeu. Eu faria tudo de novo. É nessa hora que a gente vê que, né, lá atrás, com 16 anos, a decisão de estar ali, de criar, de fazer o melhor pro filho. Mas eu tive muita rede de apoio, né, Cris? Esse é um ponto que é muito importante. Até agora mesmo, na formatura, a gente estava conversando sobre isso,
de que todo mundo teve sua parcela, sabe? Assim, então foi um esforço muito coletivo. A família de vocês é muito unida, né? Sim, então... E eu vejo assim, o Márcio, um paizão, assim, a Sim. família do Márcio, assim, a sua família, sua mãe, assim, Sim. são famílias muito unidas, eu acho muito legal É, isso. e eu acho que família é isso, né? Assim, tem que ter essa parceria. Então, assim, hoje eu já nem moro aqui mais, estou morando em outro país, mas hoje a gente mantém esse vínculo, né? Esse vínculo de contato, de convivência. E quando a gente está junto é sempre muito bom. É uma família mesmo, né? Então, assim, eu tive muita rede de apoio dos dois lados. Isso é fundamental. Eu acho que não conseguiria nada sozinha, assim. Então, foi muito importante. Então, hoje, a gente falando disso, né? Passados-se 28 anos, hoje eu tenho uma outra vida. Hoje eu moro fora, moro em Londres e venho bastante para o Brasil. Faço exatamente o que eu faço aqui lá, mas, obviamente, que tudo em Londres é menor. Então, aqui a gente está falando de um mercado brasileiro que é absurdo, né? Mercado de palestra, de eventos. Então, aqui a gente está falando de eventos no Rebouças para 1.000 pessoas. A gente está falando do Nordeste, que está crescendo muito com eventos. O Centro-Oeste, onde você conhece bastante ali, Brasília, Goiás, muitos eventos. E é obviamente que Londres não tem esse volume, nem essa pegada tão forte. Então, mas a gente faz tudo o que a gente faz aqui, porém, tudo numa menor escala. Para a comunidade brasileira, para a comunidade portuguesa, que acompanha muito o Brasil em eventos. Então, eu acho que como é um país menor, eles acompanham muito o Brasil. Então, seguem muito nossos eventos, as nossas coisas. E hoje não estou só em Londres, a gente hoje está em eventos em Genebra, em Zurique, em Munique. Eu só queria dar um dado antes, Ju, de você continuar, que eu estava lendo aqui, que hoje o mercado de palestras, gente, movimenta mais de 100 milhões. Agora, eu não sei se esse dado, depois eu posso depois pegar o dado certinho. Eu vou pegar esse dado certinho e coloco aqui nos comentários, na descrição. Mas mostra o seguinte, né? Quer dizer, realmente nós estamos num momento muito bom. Mas eu imagino, né, que também lá, porque eu também li antes de você vir, eu sou pesquisadora, velho. Estudou mesmo. Estudei. Que o mercado de conhecimento lá está atrás. Então, quem está chegando lá tá no momento de levar o conhecimento para lá. Então, você tá igual Genebra, que você falou? Sim, que mais? Genebra, Zurique, Munique. Olha que legal. E agora a gente vai fazer Frankfurt. Então, nossa, eu vou pra lá, gente. Estão todas internationals. Quero conhecer. E é muito legal. E agora eu tô com um desafio novo na minha vida, que é fazer palestras e a mentoria, todos os trabalhos em inglês. Então, eu tinha essa barreira comigo mesma, sabe? Não, vai lá e faz. Eu tinha, assim, essa coisa de não fazer e tal. Um dia eu lembro que eu falei com o Ashley, né, que é meu marido, que daí eu falei pra ele, nossa, eu acho que eu não vou pegar, não. Esse trabalho que vai ser todo em inglês e eu não me sinto segura, eu não falo inglês. Ele falou, como não fala? Você fala. Eu falei assim, não, mas eu não falo perfeito. Ele falou, mas nem eu falo perfeito. Eu falei, quer saber, é verdade. Ele falou, nem eu que sou nascida e criada aqui, eu falo inglês perfeito. Olha aqui, né? A gente então, quer assim, a gente quer, né? A gente fica nesse mundo, né? Então, assim, hoje a gente... E lá é Libra, né, bem? Lá é Libra. Tá R$7. Tá, gente, ó. Né? Eu pra ir passear vou ter que juntar bastante libras. Tá caro, Cris, tá puxado. Agora, você imagina, você ganha em palestra aqui pra gastar em libra lá, né? Olha, tá, não é fácil então, não, assim, gente. é fácil não. Então, por isso que eu tive que me restabelecer lá. Aí, de novo, a gente tá falando de um processo de vários recomeços, né? E, assim, às vezes, esse é um outro erro também, que às vezes a gente acha que porque a gente é a doutora Cristiane Romano no Brasil, a Juliana Albanese. Chega lá, você não é Chega lá, minha filha, você não é nada. Nada. Você vai começar do zero. Então, assim, lá é pegar mesmo, sabe, as sandálias da humildade, colocar e começar. Porque é realmente um outro mundo. Mas nós brasileiros, a gente é muito reconhecido por vários aspectos. E isso eu tenho visto cada vez mais lá. O mundo do imigrante mudou muito. Então, eu estava conversando esses dias com o embaixador brasileiro. E ele falando que o Brasil vem de um retrato de imigrante que era muito para sobreviver em Londres, né? Então, a gente ia mesmo para fazer aquele trabalho mais básico possível.
existe muito ainda desse perfil, mas hoje a gente está caminhando muito para também brasileiros empreendedores, que vão para lá para abrir negócio, que vão para lá para dar emprego, porque vão para lá para ajudar pessoas. Eu li bastante sobre isso. Então, isso favorece muito o mundo de palestras, de treinamento, de eventos. Então, é um ponto muito importante para a gente. Nada contra esse mundo que ainda está ali para sobreviver, mas esse não é mais o único retrato do brasileiro fora do Brasil. Então, hoje lá eu trabalho com palestras, com treinamentos e mentorias. A gente tem um programa de TV lá, né, que é o Londres SA, que é sobre o empreendedorismo brasileiro fora do Brasil. Então, a gente traz pessoas de diferentes áreas que estão empreendendo e fazendo sucesso fora do Brasil, para ensinar o que eles aprenderam, como que foi o começo disso tudo. Então, é um trabalho que me dá muito prazer, assim, é um trabalho que... falo que mexeu muito comigo, né? Que eu tinha esses próprios bloqueios, né? Será que vai dar certo em outro país? Aqui ninguém me conhece. Você construiu muito aqui, né? Você fez uma base muito grande aqui. Aí você vai pra lá, imagina, assusta, né? E eu já não tô novinha mais. Então, quando você vai com 20 anos, você vai querendo rasgar o mundo. Mas quando você vai com 40, você fala assim, nossa, será? Será que vai dar certo? Será que eu tenho pique? Será que eu vou, né? Então, assim, foi tudo muito novo mesmo pra mim. Por isso que eu também acho que hoje em dia a gente tá repensando as nossas carreiras muito mais. Então, hoje você deve ver muito isso, pessoas que querem ser palestrantes, que são aí seus nutricionistas, seus empresários, seus políticos, mas querem um plano B na vida. E que bonito que a pessoa está querendo um plano B, está buscando algo novo. E eu fui exatamente também nesse caminho, né, de buscar algo novo, um outro lugar, ou com outras pessoas, num mundo totalmente diferente, mas ali, recomeçando do zero. E o recomeçar, né? Eu gosto muito da palavra recomeçar, mas é claro que você não está recomeçando ali. Eu gosto dessa palavra, mas eu acredito muito na palavra recomeçar com uma base, né? Você tem uma base muito forte, porque assim, pensando, né, no lugar que hoje você ocupou no Brasil, né? Você está numa empresa que você é filiado, não sei se é filiado, não é? Você é sempre contratada, que é a KLA, que é muito reconhecida, você já fez vários eventos no Brasil. Então, assim, não tem como falar que você tem uma base... não claro, é do zero. Mas eu quero dizer, assim, que aquela insegurança do recomeçar, ela já pode ficar um pouco para trás no sentido assim, agora que eu como uma coach falando, né? No sentido assim, lá você só tem que achar o mercado certo, né? Que é como você disse, o inglês, trabalhar ali o empresário certo, porque... E isso que eu li assim, bem assim, eu não lembro qual, eu posso procurar depois de passar, que realmente o mercado do conhecimento na Europa... realmente assim, a parte principalmente de cursos online é bem fraco mesmo, que precisa muito mesmo de pessoas e tal. Então, é o momento assim de buscar isso mesmo, vocês estão no caminho certo. Sim. E quantos brasileiros tem lá, né? Nossa, só no Reino Unido, que é todo o Reino Unido, a gente está falando aí de quase 500 mil pessoas. Então é muita coisa, quer dizer... Fora Portugal, que também tem um grande número. Eu pensei também em Portugal. Então, quer dizer, não nós não estamos falando né, quer dizer, é algo que dá para construir, né? Que sim, é um momento ali de você construir. Hoje você vem para o Brasil quantas vezes no ano? Hoje eu venho 2 a 3, assim. Mas você vem e já fica mais tempo, né? Sim. Agora, e eu procuro conciliar, né? Então, claro. Por exemplo, eu venho para o Brasil, eu venho para eventos, então eu venho para agenda de palestras, mas a ideia é eu ficar sempre nesse meio termo, assim. Eu gosto de fazer esse mix, assim, porque um me ajuda muito no outro. Claro. Então, eu estar em Londres me ajuda muito no mercado brasileiro, e o mercado brasileiro, com seus grandes eventos, também me ajuda muito no mercado lá. Então, uma coisa acaba ajudando a outra. Eu gosto de dividir meu ano bem, fora que daí também tem família, então... Não, e outra coisa, super bem saudável você fazer isso, até financeiramente, e aproveitar quantas pessoas fazem isso, né? E eu gosto do Brasil, eu sinto falta. Tem gente que tá lá que, minha filha, nem quer saber de Brasil mais, nem gosta de falar que é brasileiro, até esconde isso. Eu acho disso uma cafonice incrível, assim. Eu gosto de falar das minhas raízes. Eu acho que as minhas raízes me construíram. Então, eu acho que estar aqui, vir para cá
estar em contato com o Brasil me oxigena, sabe? Então eu volto para lá cheia de ideias, E eu falo, essas pessoas que escondem, né, que são brasileiros e tal, tenho vários amigos assim. E eu falo, tá, né? Cada um escolhe o seu caminho, mas eu vejo que é exatamente o contrário. Quando eu estou no mundo bem inglês, quando eu estou com a minha família inglesa, quando eu estou com os meus amigos ingleses, eu percebo que quanto mais brasileiro eu sou, mais eles gostam de mim. Sim. Então, eu acho que aí o que a gente acha que é a nossa fraqueza é a nossa grande fortaleza. Eu concordo plenamente com isso. E eu procuro levar isso a sério. Então, assim, eu aprendo muito lá, obviamente. Também não sou aquela brasileira que tudo no Brasil é melhor e tudo, não sei o quê. Não, eu aprendo muito na Inglaterra. E adaptou também? Adaptei, sem dúvida. Adaptei muito a cultura deles, admiro muito. Esses dias até falei, agora a gente está em ano político, né? Então, agora um pouquinho de política. Eu me impressiono muito com a civilidade na política inglesa, que eu invejo, que eu fico assim, meu Deus, eu tive num evento lá recente de política, em que o conservador falou e todo mundo aplaudiu. Depois o trabalhista falou e todo mundo aplaudiu. Não Aqui tem o pessoal vai. não tem fora fulano, não tem fora ciclano. Não. Todo mundo ali, sabe? Meu Deus, então eu que lindo. aprendo muito também com eles, mas eu não, de maneira alguma, eu acho que o Brasil é menor ou que a gente precisa... Eu não tenho essa síndrome de vira-lata, não, sabe? Eu gosto de trazer o Brasil na sua melhor versão. Ai, que legal, que bacana. Ultrapassamos nosso tempo, muito tempo, né? Empolgamos. Então, pra gente fechar, né? A gente tá no final. Acho que falamos bastante. Temos, né, podemos retornar também, né? Posso ir lá no programa? Posso ir? Mas Sim. O programa é pra quem mora, né? Não, mas esse é um prazer te receber. Assim, gente, eu vou para Londres só pra participar do programa. Não, por favor. Se você for pra Londres e eu não ficar sabendo, eu vou ficar chateada. Vai lá no programa, vai ser um prazer. E ainda vai ter ou chá ou cerveja num pub. Aí é com você escolhe. Viu, Renato? Tô indo pra lá. Então fecha pra nós, né? A gente tem pode fechar, se quiser olhar pra essa câmera, pra fechar com uma frase ou com um conselho. Não gosto de conselho, né? Vamos lá, uma frase para o pessoal que tá nos ouvindo, nos vendo. O que você diria hoje para as pessoas que não só desejam uma carreira profissional de palestrante, mas de uma forma geral, né? O que você pode dizer para as pessoas? Eu acho que eu vou fechar com uma história que eu acho que todo mundo conhece e que eu li um livro recente. Esse livro mexeu muito comigo, gostei muito da mensagem, que eu acho que todo mundo que está nos assistindo hoje deve conhecer a história de Davi e Golias. Uhum. E na nossa carreira, na nossa vida, no nosso trabalho, todo dia a gente tem os nossos Golias para enfrentar. Todo dia a gente tem os nossos gigantes para enfrentar. Às vezes é na nossa vida pessoal, às vezes no seu casamento você está enfrentando um Golias, você está enfrentando um Golias na sua maternidade. E muitas vezes a gente se perde, a gente fica sem saber o que fazer. Mas quando a gente olha lá para a batalha de Davi e Golias, a gente lembra que é um vale. E que de um lado estava Golias, armado até os dentes, e de outro lado estava Davi, apenas com uma pedrinha, um estilingue na mão. E ele magrinho, franzino, né? Aquela pessoa miúda, sem a menor chance de vencer o Golias. E quando eles descem, um líder fala para o Davi, Davi, você não quer que eu arrume uma espada? Você não quer que eu arrume alguma coisa para você ficar pelo menos competitivo ali com o Golias? E ele fala, não, eu não quero nada, eu vou lutar com as armas que eu tenho. E ele lutou com a pedrinha e o estilingue, e ele acerta o olho do Golias, e ele faz Golias cair no chão, e o resto todo mundo já sabe a história, ele vence a batalha. Davi só venceu a batalha porque ele fez algo diferente do Golias. Se ele tivesse lutado com as armas do Golias, provavelmente ele teria perdido, porque Golias tinha mais prática do que ele. Então, a minha dica, eu acho que você teve a sua trajetória, eu tive a minha, nós enfrentamos os nossos Golias, mas a gente só conseguiu hoje estar numa posição de alegria com a nossa carreira, porque a gente teve que tirar, não sei de onde, não sei como, acho que é Deus, as nossas pedrinhas e os nossos estilingues para a gente lutar da maneira que a gente podia. Então, que você encontre o Davi que você tem aí em você e que você vença os Golias da sua vida, seja ele qual for. Arrasou. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Só para fazer porque senão o Renatinho me xinga se eu não falar do livro. Muito obrigada pela sua presença, Ju. Amei, foi muito bom. Um aprendizado, meio MBA aqui de palestras, né, gente? E aí, olha, pessoal,
Quem não tiver ainda adquirido o nosso livro, segunda edição, tem um QR Code aqui em algum lugar aqui nessa tela. Então, se vocês adquirirem aqui no QR Code, vocês vão mandar vai cair direto na minha assistente e eu vou fazer para vocês autografado e mandar para sua casa, tá? E tem também os cursos, tá? De oratória, profissão treinador palestrante, tem vários cursos aí disponíveis para vocês, tá? Nós vamos deixar também o @ da Ju, para vocês seguirem também a Ju no Instagram. E, gente, compartilhem, se inscrevam, porque vocês viram, foi história maravilhosa, foram muitos aprendizados aqui, né? Uma verdadeira MBA de palestras, foi maravilhoso. Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Ju. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.